Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Há um tempo atrás, eu assisti um episódio lá do programa do Porchat, Que História é essa, Porchat? E o ator Murilo Benício contava uma história que eu achei muito interessante, que era a seguinte, vou resumir aqui um pouco a história de terror. Ele conta que no ano de 1999, ele comprou um apartamento da Adriana Esteves, que é outra atriz. Ele tinha acabado de separar de outra atriz, que é a Alessandra Negrini, e ele tinha um filho de 4 anos. E ele comprou esse apartamento, se mudou pra lá, e provavelmente o filho iria ficar com ele, com a mãe, então iriam revezar essa guarda, né? Aí, ele falou que um dia viu um homem passando. Ele viu aquele homem passando e aí tentou encontrar alguma desculpa, né, para aquilo, mas o filho dele entrou e falou: Pai, quem é aquele homem? Aí ele perguntou: que homem? O homem que saiu do banheiro e entrou no meu quarto. Ele tá lá no meu quarto. Aí ele respirou fundo, tentou demonstrar coragem e foi lá no quarto, mostrar pro filho que não tinha nada. Ele falou que enquanto abria as portas do guarda-roupa, ele sentia medo, né? Ficou com medo do fantasma aparecer e falar "bu" assim na cara dele, né? E a partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. As luzes se acendiam sozinhas, o rádio ligava sozinho, era uma perturbação. Ele falou que rezou muito pro filho dele não ver nada. Disse que o filho dele nunca mais viu nada. Mas ele continuou vendo, sentindo essas coisas. Aí ele saiu do apartamento, ele alugou o apartamento para um amigo. Um mês depois o amigo ligou para ele e falou assim: olha, tem uma coisa para te contar. Você não vai acreditar, mas eu vou ter que te contar mesmo assim. Tem um fantasma no apartamento. E ele assim: jura que tem um fantasma? O amigo dele falou que estava tomando banho, deixou a roupa estendida no box. E quando ele saiu do box, a roupa estava dobrada. Então, o fantasma ajudava. Enfim, a história é essa, resumindo, né? Lá no programa do Porchat, eles contam em um tom bem humorístico, né? E as pessoas dão gaitada, risadas. Mas eu achei a história muito sinistra, né? E eu aproveitei que tinha muitos comentários embaixo do vídeo. O vídeo eu assisti lá no YouTube. Várias pessoas relatando coisas de casa assombrada. E aí eu selecionei alguns relatos para contar aqui para vocês. Relato 1. Há mais ou menos um ano, minha mulher viu um homem negro, parecia estar nu, na cozinha, em frente à geladeira, olhando para ela. Apenas a luz do banheiro estava acesa, mas clareava um pouco a cozinha. Quando ela viu essa cena, correu para o quarto e só me falou no dia seguinte. Confesso que não dei bola para o que ela me disse. Menos de um mês depois disso, eu estava dormindo sozinho, com tudo apagado, mas o quarto até que estava claro por conta da luz da lua. Acordei e vi o mesmo homem que minha esposa descrevera. Ele estava sentado no chão, perto da cama, me olhando. Aí eu me aproximei um pouco e fingi dar um murro para ver se ele se assustava, mas não teve reação. Aí me sentei na cama e fiquei por um tempo tentando entender. Olha, ele não sumiu não? Aí eu deitei na cama e dormi de novo. Não senti tanto medo porque eu já tive outras experiências sobrenaturais, mas essa foi a mais forte porque ele não sumiu. Acho que dava até para bater uma foto. Relato 2. Na minha antiga casa, eu expulsei a antiga dona de lá, porque ela ficava me assustando o tempo todo. Fiz igual o Murilo fez. Falei: olha, essa casa não é mais sua. Descanse em paz e deixe minha família em paz também. Falei isso nas alturas, como se estivesse discutindo realmente com alguém físico. Quando me mudei para a atual casa, meu filho de 4 anos disse assim: Mamãe, as pessoas da outra casa não vêm? Relato 3. Só quem já morou em casa assombrada sabe como é. No começo dá medo, mas depois você acostuma. O meu fantasma balançava a cama para me acordar de madrugada. Passado um tempo, eu levantava e ficava conversando para ver se a gente podia chegar em algum acordo, né, combinar outro horário. Geralmente eles gostam da casa onde eles estão. A regra é clara: sai e deixa a casa para eles. Relato 4. Moro em casa alugada há quase 2 anos. Quando cheguei foi bem difícil. Agora eu já acostumei. O fantasma aparece, some por um tempo e depois aparece de novo. Não vejo, pois já pedi para não aparecer para mim.
mas ouço ele andar dentro de casa. Aí eu falo, fique à vontade aí, só não apareça pra mim. No começo, eu queria morrer de medo. Tinha trauma da casa, mas como é difícil achar casa pra alugar aqui, não tive opção, senão conviver com ele. Relato 5. Quando eu era jovem, gostava de dormir na casa da minha avó. Eu sempre ia dormir já de madrugada. Certa noite, quando eu fui dormir, eu escutei um som de televisão ligada, no volume bem baixo. Isso aconteceu umas 3 vezes. Eu parava, ficava quietinho, diminuía a respiração e conseguia ouvir a TV ligada com vozes. Na primeira vez eu pensei, deve ser a minha tia que está assistindo no quarto dela. Perguntei para ela no dia seguinte e a resposta foi que não. Ela não havia ligado a TV de madrugada. Aí na 3ª ou 4ª vez, ouvi o som na TV bem baixinho. Eu abri a porta do quarto e fui devagar no corredor e fui na sala. Tava tudo escuro e a TV desligada. Senti muito medo nesse dia. Relato 6. Eu já morei de aluguel no apartamento assombrado, mas não foi nada engraçado, porque era um espírito ruim. Eu tinha pesadelos diários, problemas de saúde inexplicáveis, até o dia em que eu vi um espelho de mão em cima da mesa se batendo sozinho e fiquei preocupado, com medo de ser atingido. Nesse mesmo dia, liguei para a imobiliária e disse que iria entregar o apartamento. Saí no dia seguinte e fiquei hospedado na casa de uma amiga até achar outro lugar para morar. Fato curioso é que essa amiga que me acolheu também morou em um apartamento assombrado. Ela não via, mas sempre sentia a presença de alguém. Porém, a faxineira dela, certa vez, viu um homem com roupas antigas que pareciam do século XIX. Até que um dia, minha amiga, já muito incomodada com isso, conversou calmamente com o fantasma e perguntou se ela poderia de alguma forma ajudá-lo. Mas que caso não pudesse, pediu que ele fosse embora, pois a presença dele a deixava desconfortável. Depois desse dia, nunca mais ela sentiu a presença dele. Relato 7. Moro na mesma casa desde que nasci. Quando eu era criança, eu via, todas as noites, uma velha que se sentava na minha cama. Ela ficava me contando histórias até eu dormir. Eu lembro do rosto e da voz dela até hoje. Um dia eu estava em casa sozinha. Meus pais e meus irmãos estavam viajando. Eu cheguei do trabalho e meu cachorro começou a latir pro nada. Eu pensei que era alguém ou um gato nas árvores. Aí eu liguei a mangueira e comecei a jogar água nas árvores. E nada, nada de gato e nada de gente. Quando eu liguei os refletores do quintal, a velha estava lá. A mesma velha que eu via quando criança. Gente, eu gelei. E meu cachorro também via, porque ele latia para ela. E ela ficou lá, parada, sem falar nada. Eu entrei para dentro de casa, correndo, peguei minhas coisas, meu cachorro, meus passarinhos e fui para casa do meu namorado. Dormi lá até os dias que meus pais chegaram. E ela nunca mais apareceu. Eu tenho um cagaço de ir no quintal à noite até hoje. Relato 8. Quando mudamos para nossa casa atual, sempre víamos vultos. Para quem crê ou não, crescer numa família espírita sendo médium me ajudou bastante. Fiz amizade com a mãe do antigo inquilino que faleceu e ronda por aqui. Já empurrou minha irmã na escada e bagunçava o quarto da minha prima diversas vezes, mas o meu ela deixava em paz. Daí fui perceber que havia outra presença no meu quarto. Era mais um ser que ficava por ali, tranquilo, sereno, e que está também desde que nos mudamos. E tratei logo de fazer amizade com ele também. Relato 9. Em 1985, meu pai, minha mãe e eu estávamos procurando uma casa para comprar. Visitamos uma no bairro da Abolição, Rio de Janeiro, que era muito espaçosa. Quintal grande, construção bem antiga, porém muito bem conservada. Já estava anoitecendo, a dona da casa nos recebeu e foi mostrando os cômodos. Quando passamos pela copa, havia uma mesa grande onde eu e minha mãe vimos uma idosa sentada. A cumprimentamos e ainda brincamos com o cachorro que estava perto dela. Meu pai nos olhou e fez aquele movimento de cabeça como se quisesse perguntar algo. A dona da casa estava falando ao telefone, na sala, e chegou logo para terminar de nos mostrar a casa. Do lado de fora, já nas despedidas, e interessados na casa, perguntamos quanto tempo ela precisaria para sair caso fechássemos negócio.
Eu saio em menos de um mês. Estamos só eu e meu irmão sozinhos aqui, pois minha mãe faleceu há 6 meses. A saudade é forte, então nós decidimos morar com minha tia em Minas Gerais. A senhora está sozinha em casa agora? Perguntei encarando a minha mãe, que sinalizou com o olhar para não falar mais nada. Nesse momento só tem o Bob lá deitado na copa. Tá amuado desde a morte da mamãe. Meu irmão só chega do trabalho mais tarde. Nos despedimos e no carro meu pai perguntou quem a gente cumprimentou. E eu falei, a mãe dela. E nem precisa falar que não compramos aquela casa. Relato 10. Eu estava lavando louça e senti uma mão passando no meu ombro. Eram 17 horas. Eu senti muito arrepios, pois eu estava sozinha. Me sinto muito mal em certos ambientes. Tenho tonturas, enjoos, ansiedade. Meus pés ficam frios. Eu tenho uma intuição muito aguçada. Deixando claro que eu não tenho religião, mas já me falaram que eu posso ser sensitiva ou médium. Relato 11. Quando meu filho tinha 3 anos, ele sempre brincava com o tal de João, que sempre dizia que era rico, que morava em uma mansão e adorava brincar com ele. Certo dia, iríamos viajar e o meu filho começou a arrumar umas roupas invisíveis. Ele fingia que dobrava a roupa. Aí eu perguntei, o que você está fazendo? Aí ele respondeu, Mamãe, eu estou arrumando as roupas do meu amiguinho, porque ele vai com a gente. Eu tirei as roupas imaginárias de dentro da mala e disse, ele não vai não. Abri a porta e disse para o João ir embora e descansar em paz. Depois disso, nunca mais meu filho falou do João. Agora o último relato. Eu tinha 15 anos de idade quando tudo aconteceu. Eu estava chegando em casa, mas para eu chegar eu tinha que passar por um quintal escuro e imenso. Quando eu estava passando pelo quintal, eu percebi que o balanço estava se mexendo. Foi quando eu vi o meu irmão sentado lá se balançando e rindo para mim. Então perguntei, Luiz, o que você está fazendo sozinho no escuro? Ele não me respondeu e continuou me olhando e rindo. Então eu disse para ele, Luiz, você está me assustando. E saí às pressas. O que me deixou intrigada é que o meu irmão era muito medroso e enquanto eu caminhava em direção à casa, eu fiquei com meus pensamentos de que o Luiz era medroso e olhava para trás e ele continuava se balançando. Cheguei na porta da varanda, corri para a porta da cozinha e adivinhe quem estava preparando a janta? Sim, o meu irmão Luiz estava lá, conversando com meu irmão mais velho, o Beto. Fiquei parada, olhando para o Luiz com os olhos arregalados e cheio de lágrimas, muito assustada e apavorada. Então o Beto me perguntou o que tinha acontecido. Foi aí que eu expliquei tudo. Então o Beto falou, vamos lá ver isso. Quando chegamos lá, o balanço estava balançando sozinho. Meu irmão Beto gritou, corre! Eu fui a primeira a entrar em casa com o coração na boca. Gente, eu tomei pavor daquele quintal. Bom, pessoal, e essas são apenas algumas histórias. Tinha muitas histórias. E também fica a lição. Converse com autoridade, peça com respeito, né? Tá vendo que você conversar com educação, até o fantasma obedece. Aí fica a dica pra você que tem algum fantasma de estimação, peça pra ele. Se quiser continuar na casa, né? Fica lá de boa, invisível, fica quietinho, não fazer muito barulho. Ou então aparecer só quando vocês não estiverem em casa. É isso, né? Tudo se resolve na base de uma boa conversa. E pessoal, mandem relato pro podcast, e-mail assustadoramente@outlook.com e logo eu vou disponibilizar um número de WhatsApp para vocês mandarem relato em áudio. Muitas pessoas querem enviar, só que eu só recebo no Telegram. E eu sei que bate aquela preguiça de baixar mais um aplicativo, então eu vou só arrumar um aparelho meu que quebrou a tela, um celular antigo, aí eu vou disponibilizar o número de WhatsApp e aí eu quero receber relatos de vocês, escrito ou em áudio, tá? Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.